Então ela chegou no meu consultório, eu falei, qual é a sua queixa? Ela falou, olha as minhas mãos. E eu olhei, realmente, ela não precisava dizer mais nada. Tinha um grande comprometimento nas mãos em relação a algo dermatológico, era como se fosse uma alergia. Né? Então não sei nem se tem um nome específico, mas para nós o que importa é a manifestação física do que isso está apresentando. E mais do que isso, o local que isso está se manifestando. Né? Então, qual é a vantagem biológica de isso apresentar? E o que é que tinha? Eu olhei nas mãos dela, tinha algo muito nítido e era muito... já dava para saber que aquilo incomodava bastante. Por quê? A mão dela tinha uma pele um pouco mais densa, mais grossa e com várias feridas. A pele dela rachava nesses pontos que ficava mais denso, esse tecido, era como se fossem calos, mas rachava e esse rachado, ele sangrava. Então tinha vários pontos, tanto nas palmas das mãos, quanto nos dorsos também. Então, nos dois lados. Só que detalhe, somente nas mãos. E aí eu perguntei pra ela, começou nas duas mãos? Não, começou mais na direita. E aí eu falei, fui perguntando, fui questionando. Então a gente vai afunilando, né, a história. A gente vai levando para um beco até a gente encontrar aquela causa primária, né? O que é que deu origem a isso? E mais do que isso, por que é que tem uma vantagem biológica ali por trás? Né? Então a história vai ficando interessante. E é isso que é gostoso no bioalinhamento. Nós somos investigadores. Investigadores que vão simplesmente estimular a autocorreção no corpo da outra pessoa. Então a mágica acontece por conta da biologia que todos nós temos. Não somos nós, bioalinhadores, que realizamos milagres, nem promovemos a autocura. Nós estimulamos o que o paciente já tem. As pessoas que procuram bioalinhamento, a gente já olha com outra cabeça. São pessoas que estão passando por um processo desconfortável, de alguns sinais e sintomas. E ponto. E nós vamos procurar a causa primária e estimular essa autocorreção, que ela já tem. É somente como se fosse um desbloqueio. Eu perguntei para ela, desde quando isso acontece? Olha, faz 8 anos que eu convivo com isso e eu sofro muito. Eu sofro diariamente com isso. Conta mais, conta mais. E quando surgiu? O que aconteceu na época? Você se lembra de alguma situação chocante? E ela falou para mim, olha, o que eu me lembro, nessa época, um pouco antes de surgir esses sintomas nas mãos, que eu nunca tive, o que eu me lembro de ter acontecido é que eu fiquei grávida e logo depois que eu tive a minha filha, eu fiquei 42 dias morando com a minha mãe, porque ela me ajudava a cuidar de tudo. Então foi um período bem gostoso com a minha mãe, foi um período que a gente ficou mais unida, ela me ajudava com tudo, porém, passou esse período de 42 dias, eu tive que voltar para minha casa. E o que aconteceu quando ela voltou para a casa dela? Quando ela chegou em casa, sozinha, ela se deparou com uma realidade que ela não queria. E o que aconteceu? E que isso tem a ver com as mãos, com essas feridas nas mãos, com essa alergia, que é como se fosse uma alergia atópica, né? Então, sem causa aparente, sem tratamento específico, porque há 8 anos ela convivia com isso, sofria com isso. Então, o que é que tem de vantagem atrás disso e por que é que tem uma ligação com essa situação? E aí teve o ponto crítico. O ponto em que o corpo dela mostrou que essa história ainda mexia muito com ela. E por que é que mexia? Porque tem o sistema nervoso autônomo. Nós temos um sistema nervoso autônomo que independe da nossa vontade, ele atua quando há necessidade. E numa situação de luta ou fuga, por exemplo, tem algumas manifestações que são visíveis. Por exemplo, dilatação da pupila, ruborização, o engolir seco, né? Então, e ela apresentou várias coisas, várias manifestações do sistema nervoso autônomo quando ela disse que chegou em casa e quando ela se deparou com aquela responsabilidade gigante de estar com a criança e não sabia o que fazer porque ela não tinha muita noção, achava que não estava preparada, ela sentou no chão da casa dela com a criança nos braços e chorou junto com a criança. Então, imagine você o que ela passou ali sozinha e que para ela foi chocante.
segurando. O que é que ela tinha em contato? Ah, mas a Dalton, ela queria a criança, ela provavelmente tinha um amor muito grande pela filha dela. Sim, tinha um amor muito grande. Mas o que que ela tinha nas mãos mais do que um amor muito grande? Naquele momento para ela, uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que ela acreditava que não era possível seguir sozinha. Então, olha só, não é que ela não queria a criança, entendeu? É porque ela não queria a responsabilidade. Porque até então ela estava com a mãe dela naqueles 42 dias e estava tudo bem. Mas o fato de sentar na casa dela sozinha, com a criança no colo, a criança chorando, ela sentou no chão, chorou com a criança. Então o que estava mais em contato era a responsabilidade de criar uma criança. E é óbvio, não é uma semana, não é um mês. A criança, ela depende de você para o resto da vida, né? E qual é a vantagem biológica por trás disso? Por que é que surgiram as feridas na mão dela que chegava a sangrar? Por que é que surgia isso? Porque é como se exteriorizasse o sistema nervoso, né? Porque fica mais fragilizado, fica mais sensibilizado as mãos quando suas mãos estão feridas, estão sensibilizadas. Você sente o toque das coisas muito mais rapidamente. E o que é que ela não queria? O peso, o toque da responsabilidade. Então, se ela percebesse, a vantagem biológica é, se ela percebesse um toque muito mais rápido, percepção muito mais aguçada e com a velocidade maior, ela poderia talvez mais rapidamente livrar-se daquilo que poderia ser uma responsabilidade.